Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna, de primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Esse texto diz: E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro. E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muitos trinitários sinceros às vezes pensam que este texto é uma prova inegável de que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Muitos argumentam que o termo este, que é a palavra grega hutos, se refere ao sujeito mais próximo mencionado. Mas isso nem sempre é assim. Muitas vezes, hutos, em geral traduzido este, não se refere ao sujeito imediatamente anterior na frase. Outros textos bíblicos ilustram o ponto. Em 2ª carta de João 7, o mesmo apóstolo e escritor da primeira carta escreveu: Muitos enganadores saíram pelo mundo afora, pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Este, hutos, é o enganador e o anticristo. Nessa sentença do apóstolo João, o pronome este não se refere ao sujeito que vem imediatamente antes, ou seja, Jesus Cristo. É óbvio que o pronome este refere-se aos que negam Jesus e que são mencionados lá no início da sentença. É a mesma coisa que acontece na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Se você ler o capítulo 5 inteiro, você vai ver que em nenhum momento do capítulo 5 o apóstolo João diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ao contrário, no capítulo inteiro ele diz que Deus, o Deus que dá a vida eterna, é o Pai de Jesus Cristo. E é por meio de Jesus Cristo que nós temos vida eterna. Então não faria sentido o apóstolo João dar uma declaração contraditória no final do capítulo, desdizendo tudo o que ele tinha dito o capítulo inteiro. Assim sendo, se o apóstolo João tivesse dito que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna num sentido literal, então o próprio trinitarianismo teria um problema. Por quê? Porque aí nós entramos no unicismo. Ou seja, Jesus seria o próprio Pai encarnado. E como nós sabemos disso? Porque no capítulo 5 inteiro, João está falando que o Pai é o verdadeiro Deus, não o Filho. E todas as referências à palavra Deus no capítulo 5 são uma referência ao Pai. Então, se João disse que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, nós estamos com sabelianismo, ou modalismo, ou unicismo. Ou seja, Jesus seria o Pai encarnado, não tem trindade. E isso é um problema sério para o trinitarianismo. Em vista disso, até mesmo trinitários reconhecem que a palavra este, ou hutos, é uma referência ao Pai. Veja, por exemplo, o que o estudioso Marvin R. Vincent disse no seu livro Word Studies in the New Testament, na página 374. Ele disse ali, This, ou pronome este, God the Father, ou seja, Deus o Pai. Many, however, muitos, no entanto, refer to the Son. Dizem que ele se refere ao Filho. Mas, na verdade, ele mesmo diz que se refere ao Pai. Por quê? Porque não pode se referir ao Filho. Não tem como isso acontecer. Porque no capítulo inteiro, João usa a palavra Deus em referência ao Pai. Se ele estivesse se referindo ao Filho aqui, isso seria, na verdade, um modalismo, um unicismo, não um trinitarianismo. Existe também uma forma lógica de chegarmos à mesma conclusão usando as palavras do texto. Veja só, o texto diz: E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro. A pergunta é: quem é aquele que é verdadeiro? O próprio versículo responde: E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Quem é aquele que é verdadeiro, cujo Filho é Jesus Cristo? Obviamente é o Pai. Se o próprio versículo aplica a palavra verdadeiro ao Pai, quem você acha que é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Premissa 1. Aquele que é verdadeiro, cujo Filho é Jesus Cristo, é o Pai. Premissa 2. O verdadeiro Deus, obviamente, é aquele que é o verdadeiro. Logo, o verdadeiro Deus e a vida eterna é o Pai. Eu espero ter respondido a este questionamento de forma objetiva. Um grande abraço a todos.